Minha saudação a todos, paz do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela não muda. A gente muda, os tempos mudam, mas a palavra, ela permanece. Aquilo que Deus descreveu através da sua palavra, isso vai se cumprir. E diante dos dias de hoje que estamos vivendo, talvez para muitos preocupação, inquietação, medo, diante de todo o alvoroço que está sondando a terra, eu creio que aquele que ouve a palavra de Deus é o tempo de maior regozijo na sua alma, esse tempo de maior alegria, porque é o tempo em que está chegando a hora de cumprir-se a palavra de Deus. Vamos ler, irmãos, Daniel, capítulo 3, profeta Daniel. Ele fala, eu não vou ler todo o texto aqui, de um sonho que o rei Nabucodonosor teve e inquietou o coração daquele rei. Perturbou-se e não havia quem conseguisse desvendar o mistério, a interpretação daquele sonho. E ele ficou tão preocupado com o sonho que ele disse que ele ia contar o sonho, mas aquele que não interpretasse ia morrer, ele ia matar. Era algo sério, né? Aquilo inquietou o coração dele, e os sábios, os entendidos da época, toda aquela gente que não ousaram nem ouvir o sonho de medo. Não vamos interpretar e vão morrer. E aí ele ordena matar todo mundo. E nessa matança estava o Daniel, o Sadraque, Mesaque, os amigos. E eles, mas por que o rei está mandando matar? Não, um sonho. Vai mandar matar todos os sábios. Daniel era um dos sábios, né? Mas eu vou orar a Deus e Deus vai me dar essa interpretação do sonho. E ele é levado então diante do rei para interpretar o sonho. E aí ele traz no momento, essa orientação para o rei. O Senhor, ó rei, estava olhando, no capítulo 2, do versículo 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé, bem na sua frente. E a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e despedaçou o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como pilha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Quando ele traz a interpretação, era exatamente a interpretação do sonho daquele rei como sendo o cabeça, um homem sábio de um grande reinado, mas após ele
viria outros reinados. Você observa pelos próprios elementos que eram usados no sonho, a humanidade ela vem numa decadência. Começa o ouro, depois vem a prata, depois vem o bronze e por fim ele chega numa mistura de pedra, de ferro e barro, aonde não há liga nos pés, né? Parte dos pés de barro, parte dos pés de ferro, e você sabe que não há liga. Então ele quer dizer que o último reinado, seria um reinado forte e frágil ao mesmo tempo. Então nós estamos vivendo exatamente isso aqui, um reinado, um tempo em que os governos ele tem uma aparência de forte, mas são frágeis. Eles são, como possamos usar um termo assim, eles aparentam apenas um poder, uma autoridade, mas eles não são aquilo que aparentam. Então você observa que dentro de tudo o que a gente vê no sistema de hoje, há muitas promessas, né? Há muita esperança no governo, porém nenhuma delas se concretiza, pois eles têm até uma boa intenção, mas não conseguem. Agora você observa que em meio a todos esses reinados, ele vê no seu sonho uma pedra ser cortada, uma pedra ser tirada, não por mãos humanas. De repente algo sobrenatural separa uma pedra, tira uma pedra, e essa pedra ela vem contra esses reinos e despedaça, torna por pó. E aquilo que hoje tu via, de repente tu não via mais, acabou, se dissipou. Então o que o sonho está dizendo, que todos esses reinados, toda essa história, toda esta obra construída através desses reinos, que foram cada vez decaindo dentro do seu lado justo, do seu lado de amor, que Deus estava vendo que esses homens que chegaram ao poder, que chegaram às lideranças, eles não viveram aquilo que estão cobrando de um povo. Então, a opressão, a humilhação é muito grande sobre a humanidade. É tanto que hoje eles estão pensando exclusivamente neles. Mas o povo é apenas algo que não está no plano deles, não está em interesse dele. Jesus ele vem de forma diferente. Jesus ele menciona isso nesta mesma passagem lá em Mateus no capítulo 21. Ele está dizendo no versículo 22, então Jesus pergunta: vocês nunca leram as escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então ele estava dizendo que a pedra que desfez todos os reinados, essa pedra que foi não tirada por mãos de homens, mas ela veio pela própria vontade de Deus, ela despedaça todos esses reinos. Quando nós entender isso, irmãos, quando João Batista ele viu Jesus, ele diz algo naquele momento: é chegado o reino, é chegado o reino dos céus. Então ele vê em Jesus uma liderança, não só presente terrena, mas espiritual. Então Jesus, o que ele veio é implantar um reino sobre a terra. Agora, irmãos, que reino é esse e como funciona esse reino? Você observa que Jesus ele paga toda a dívida de uma humanidade.
Você observa que a Bíblia é composta de 2 mandamentos, o velho e o novo. Então, o mandamento é um testamento deixado, ou melhor, 2 testamentos, né? Um testamento deixado como uma herança. Então, o primeiro homem, Adão, ele nos deixa um testamento que nós herdamos através da vida dele. Qual é esse testamento? Condenação, morte, né? A humanidade, ela vivia debaixo desse jugo. Ele herdava, a humanidade herdou isso do primeiro homem. Então, Jesus Cristo, ele recebe esta herança, ele recebe tudo aquilo que foi deixado naquele testamento, e é necessário, irmãos, um testamento para ter validade, que o testador morra. Então, quando ele estabelece um novo reino, quando ele estabelece um novo tratado, uma nova aliança, ele precisava agora morrer para então nós receber agora uma outra herança, um outro testamento. Então nós não temos nada a ver com aquele testamento deixado por Adão. Aquele testamento não existe mais. Todo aquele legado deixado pelo velho homem, ele não existe mais, não tem nem base, nem vestígio mais dele, porque Cristo recebeu tudo aquele testamento, tudo aquilo deixado, e ele descreve outro testamento. Ele deixa agora não só descrito, mas também selado, não com o anel de um rei, como eles faziam na época, mas com o próprio sangue. O sangue dele era o selo do Novo Testamento, da nova aliança. É uma garantia que ele dá com a sua própria vida. Estou dando a minha vida como garantia que eu recebi toda a herança velha, todo aquilo que era para você receber. E agora eu estou deixando um novo decreto, uma nova aliança, um novo tratado. Agora, esse novo tratado, irmãos, você observa assim que realmente toda a mudança de governo, nós temos um governo ali, né? E ele é eleito lá em outubro, mas de outubro a janeiro há transição de governo, né? Para então, de janeiro em diante, no prazo da nossa lei federal aqui, então se assuma o novo escolhido pelo povo. Então esta tratativa, essa transição de governo, ela já acontece desde o dia que alguém já foi destinado para ocupar aquela posição. Por isso que o nosso tempo da graça, ele não começa no nascimento de Cristo. O testamento deixado por Cristo, ele não começa no seu nascimento. Então, o Novo Testamento que os escritores escreveu, como Mateus, Marcos, Lucas e João, não havia ainda começado. Havia ainda o Senhor cumprindo tudo aquilo que foi deixado no Velho Testamento. O novo tempo para nós, ele começa após a morte de Cristo. Pois um testamento só é aberto, irmãos, mediante a morte. Não se abre um testamento antes. Então ele cumpre todos os requisitos deixados, porque era preciso para então ele entregar sua vida e se abrir o novo tempo. Então, o que nós entendemos que a graça de Cristo, realmente ela começa no ano 70, depois da sua morte. Então aí vem a definição, o encerramento de uma lei, e então lá no ano 70, que começa então a vigorar o tempo da graça. Agora, irmãos, que tempo é esse? Como entender esse governo de Cristo? Você observa que é algo que mexe totalmente com a nossa estrutura. Ele mexe porque
A nossa dependência, ou nós somos treinados, ou preparados, fomos formados, para nós, a garantia nossa está naquilo que vimos, ou que tocamos. Mas o reino de Cristo estabelecido, ele é diferente. Ele é por fé, é por crer, é acreditar e se entregar. É tanto que este tempo novo, você observa que o escritor aos Hebreus, se eu não me engano, capítulo 6 ou 7, ele fala, ele reporta-se a uma profecia do profeta Jeremias, onde Deus diz que ele estava trazendo um novo tratado, que agora não era mais escrita as suas leis nas tábuas, como ele fez através de Moisés, mas que a palavra dele agora estaria gravada no coração. E não precisa que ninguém lhe ensine. Pense bem, irmãos. Não precisa ninguém te ensinar. Mas como eu vou saber agora? Esse é o maior desafio. Mas eu te pergunto, irmãos, você observa que nesse novo tratado é como se um véu fosse tirado da humanidade, que impedia ela de ver certo e errado. E a mente humana, ela passou agora a ver diferente. Então, diante de nós, há dois caminhos. Se observa que a tua consciência agora é um grande tribunal. Não é assim? E diante de você está o certo e o errado. Não é assim? Está a verdade e a mentira. Está o bom e o mal. Diante de nós está o justo e o injusto. Agora, cabe a você escolher. Cabe a você decidir. Então, ser justo ou injusto não é sobre pressão, é sobre escolha. Falar a verdade ou falar mentira não é sobre uma pressão mais, é sobre uma decisão. Ser verdadeiro, ser mentiroso, não é mais agora sobre um jugo que a humanidade vivia, que a lei era aquela que conduzia, apontava. Ah, falhou, errou, matou, isso, aquilo. A lei fazia isso, andava vigiando. Não, Jesus ele quebra tudo isso e ele nos põe diante de um caminho. Escolha. Diante de você está a verdade e está a mentira. Diante de você está o certo e está o errado. Diante de você está a vida eterna ou a morte eterna. Escolham. Então a nossa escolha, irmãos, ela vai declarar a nossa identidade. A nossa escolha ela vai declarar que nós entendemos o reino implantado por Cristo e fizemos parte dele. E a obra, irmãos, ela é maravilhosa. Porque essa obra, essa declaração, ela não vem por vista, ela vem por fé. É aqui dentro. Você crê, por isso que o Senhor está dizendo, estou colocando um tesouro em que ninguém vai roubar. Uma riqueza implantada dentro daquele que entende o reino e segue, que o homem, por mais sábio que seja, ele não consegue detectar o que tem no teu coração. Ele não consegue avaliar no que você crê. Ele não consegue perceber qual é a tua escolha, mas a tua escolha, a tua decisão, ela é clara diante de Deus. E isso declara quem você é, qual o reino que você faz parte. Então Jesus, irmãos, a sabedoria do Pai, ela é algo tremendo, que nenhum reino, por mais poderoso que seja, ele não consegue avaliar você aqui dentro. Ele não consegue saber em quem você crê. Então eles vêm estabelecendo tantas normas, tantas formas, tanta tecnologia está sendo usada hoje apenas para quê? Para descobrir quem é você.
Que reino é o teu? Em quem você crê? Quem é o teu Deus? Mas Jesus, ele está dizendo, irmãos, a visão de Daniel, ela diz que essa pedra que os construtores rejeitaram. Então você observa que todo construtor, o que Jesus está falando aqui? Que todos os reinos que antecederam a ele, eles se preocupam com o quê? Construção. A base dele é construir. Você pode ver que as pessoas são atraídas pelas megas construções. Quanto maior é o império, maior parece o poder daquele reino. Quanto mais sofisticada é a obra, você fica maravilhado e achando que aquele reino é grande, porque grande é a obra que aquele rei construiu. Por isso que cada líder ele tem uma preocupação em construir. Ele quer atrair o povo através da sua construção, dos seus megas templos, das suas megas estruturas. E o povo é levado por isso. Mas Jesus, ele dá uma palavra, irmãos. A pedra principal, eles rejeitaram, que foi ele. Então, se tu faz uma construção que Jesus está dizendo que o alicerce, a base da vontade perfeita do Pai, ela foi deixada de lado. Então eles não usaram a base que é Cristo. Jesus fala muito bem daquele que constrói a sua casa na areia e aquele que constrói sobre a rocha. E ele fala dos tempos vindouros que viriam vir sobre as duas construções, sobre as duas obras. E aquela que estava na areia, ela seria destruída. Ela seria levada como se não existisse mais. Mas aquela que estava na rocha, ela permaneceria. Então Jesus está alertando, irmãos, que a construção que ele fez nunca foi mediante os olhos humanos. Nunca foi. Porque qual é a construção, qual é a casa que Cristo estabeleceu para morar? Aonde que está o reino dos céus implantado? Aonde que está aonde que Deus mora? Aonde que está essa construção que Deus mora? Eu e você. Nós somos essa construção. Nós somos essa morada, nós somos essa casa. Então, irmãos, se nós souber entender essa palavra, compreender essa palavra nesse tempo, nós somos, se Deus, através do seu Espírito, está aqui, ninguém tocará em nós. Ninguém gerará nenhum dano contra nós. Porque o Senhor está dizendo, vai soprar vento, vai vir tempestade, vai vir avalanche. Mas aquele que está na rocha, ele não será abalado. Então o Senhor está te falando para esse tempo, irmãos, em que esses reinos, todos criados, vão ser despedaçados, vão ser destruídos, vão ser aniquilados. Você observa que há fragilidade em todos eles, e cada dia mais, e mais, e mais. Eles não sabem mais o que fazer. E a palavra de Deus diz que quando o homem busca, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, se engrandecer, Deus muda os tempos. Você observa que os tempos estão mudando. Antes era calor aqui e frio lá. Agora você não tem mais essa base definida. Você observa que as estações estão mudando. Então, quando o homem se acha sábio, capaz de achar que tem o domínio sobre toda esta construção que Deus criou, que é o planeta, Deus vai inverter os tempos. Deus vai mudar os tempos para mostrar que Ele é Deus, soberano e eterno. E o homem não tem esse poder, irmãos.
Por isso que o Senhor está dizendo que esses reinos todos serão aniquilados, serão varridos da face da terra. E então nós receberemos esse justo juízo e um reino será implantado. Mas, irmãos, qual é a nossa preocupação nesse tempo? No que nós devemos nos preocupar? Como está o nosso coração? Quais as nossas decisões? Quais as nossas escolhas? Se somos o templo da morada do Altíssimo, como está a nossa vida? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa fé, ela está depositada na palavra de Cristo? Isso nos fará passar por todas as provações que virão. É aquilo que o salmista descreve, irmãos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Então observe, irmãos, que todo o foco dos reinos presentes é destruir quem? Aqueles que são o reino de Cristo, para que esse reino não seja estabelecido, porque eles sabem, irmãos, que o momento que esse reino ser estabelecido, aniquilará todos os outros, eles desaparecerão. Então o pavor, ele sonda o coração. Você não pensa que esses grandes nomes que estão aí nos governos das nações, dos continentes, não sabem o que está por vir? Sabem, e estão apavorados, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está vindo aí. Ele está vindo aí, irmãos, e ele vem como justo juiz, incorruptível. Não há negociação com ele. Não, ou você é ou não é, ou faz parte ou não faz parte. Você é do seu reino ou não é? Mas como identificar que somos? Através dos frutos que geramos. Não é o que tu faz. Não. Deus não está preocupado com o que tu faz. Deus está preocupado com o que tu gera. Nós temos que gerar frutos. Essa é a nossa preocupação. É buscar de Deus. Senhor, eu sei que o meu coração é uma terra fértil. Eu sei que é. Eu sei que esse coração é bom, Senhor, e eu quero gerar. Você observa, irmãos, que entre o casamento, a ligação, a união de um homem e uma mulher, é que vem a geração, é que dá a luz, é que nasce vida, é que se produz. Então, quando nós estiver ligado com o Espírito de Deus, nós vamos gerar frutos. Nós vamos gerar frutos. Então, nesta noite, que teu coração não seja estéril quanto à geração de frutos. Busca em Deus, te alimenta da palavra. A palavra de Deus, vamos falar na nossa linguagem, é como um adubo que vai fortalecer, que vai fazer com que você cresça. Esse crescimento, irmãos, da palavra de Deus, toda a obra de Deus, ela não é externa, ela é interna. A obra de Deus na tua vida não precisa ser vista, ela será revelada pelo modo de vida teu. Você não precisa falar, você não precisa anunciar, você não precisa dizer quem tu é. Você será conhecido, porque a palavra de Deus diz que a árvore se conhece como? Pelo fruto que ela gera. E a paz em meio às aflições do mundo vai mostrar que você é filho do Altíssimo. A certeza, a fé inabalável, mesmo que o mundo esteja desmoronando, você glorificando ao Rei dos Reis, porque o meu Rei está vindo aí, meu reino está vindo aí. Você não é abalado, você não se deixa levar por qualquer vento que sopra
Então entenda, irmãos, que o governo, ou Cristo governa a nossa vida, ou Ele não é governo. Não tem como nós seguir dois senhores. Não tem, irmãos. Não tem como você dizer que tem um governo do reino dos céus e um governo na terra. Não, o Senhor manda nós ser submissos, sim, a esses governos que estão aí. Nós temos que viver de acordo. Mas o nosso coração aqui dentro só tem um rei, só tem um governo. É Cristo Jesus. Esse governo é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas sobre essa base, eu edifiquei a minha vida. Você edificou a sua vida. Você edificou os seus planos, seus futuros, a sua esperança, as suas convicções estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça você. Então, irmãos, não deixe nenhuma situação inquietar o teu coração. Confia em Deus. Confia em Deus. O próprio Jesus diz: venha a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Venha a mim. Ele faz um chamado: venha ao meu reino, confie em mim.